Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia aí, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Estou aqui para fazer a gravação do nosso último material, que será correspondente para a nossa AV1, que é a unidade 2, parte 3 e parte 4. Nós vimos aí no último JED, que ocorreu sábado, as unidades 2, parte 1 e 2, e agora a gente finaliza com esse para o nosso conteúdo da avaliação, que será a unidade 3, princípios, unidade 4, fontes, e unidade 2 por completa e direitos sociais, que agregam em parte 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. A parte 4, perdão, a parte 3, irá tratar inicialmente do nosso repouso semanal remunerado. É muito importante que vocês saibam aí distinguir o que é um repouso semanal remunerado e como a pessoa tem direito a ele, quais as suas nuances aí dentro da nossa escala convencional. O repouso semanal remunerado, ele é um período de descanso que compreende o período de 24 horas que ocorre entre um turno total e outro de trabalho, entendeu? Convencionalmente, a gente tem ali a escala, por exemplo, 6 por 1, que é quando a pessoa trabalha 6 dias na semana e folga o sétimo, né? Que ela entra aí nessas 24 horas sem um dia fixo. Ou seja, é esse dia por completo que a pessoa passa em casa, que ela recebe por esse descanso, que chama-se repouso semanal remunerado, ou DSR, que é descanso semanal remunerado. Ele é um descanso de 24 horas, mas porém remunerado. O artigo 67 da CLT aponta que o dia preferencial será ao domingo, ou seja, o domingo ele é preferencial, não exclusivamente, entendeu? Então, a empresa ali, dependendo do acordo coletivo comercial, ela consegue estabelecer com que esse funcionário venha folgar, tirar esse seu descanso a outro dia que não seja o domingo. Até porque nós temos empresas aí com a praça hoteleira, aeroportos, shoppings, que funcionam todos os dias, né? Até mesmo aos domingos. Então necessitam aí de um serviço em que não seja somente no domingo a folga dos seus referidos funcionários. A Lei 10.111 trata dos trabalhos ao domingos. Ela cita no artigo 6º que fica autorizado o trabalho aos domingos nas atividades de comércio em geral, observada a legislação municipal. Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir pelo menos uma vez no período de máximo 3 semanas com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras a serem estipuladas em negociação coletiva. Artigo 6º-A. É permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado uma convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal nos termos do artigo 30. Ou seja, a lei aí remete esse serviço no dia de domingo a uma legislação ali que seja mais autônoma. No caso, tem ali a participação da parte, que é no caso a convenção, que é ali o acordo coletivo de trabalho, algo mais específico. O repouso semanal remunerado ele é trabalhado da seguinte forma: como eu falei, a pessoa ali tem os seus dias computados normalmente, em que ela está em casa descansando. Porém, tem um detalhe: a falta injustificada ela impacta diretamente no recebimento do seu DSR. Se você tem uma falta injustificada, automaticamente você perde o direito à remuneração daquele descanso. Você perde o descanso? Não, você continua descansando. Você tem ali a sua folga normalmente. Porém, o valor que você receberia por ela, você não vai receber mais. Então, aí o nosso artigo 6º da Lei 6.000, aliás, perdão, 605 de 49, que é a lei que trata sobre o DSR, diz que não será devida remuneração quando, sem motivo justificado, ou seja, falta injustificada, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente seu horário de trabalho. Coloquei o quadrozinho aí para a gente tomar como por exemplo. Esse funcionário em questão, ele folga aos domingos. Está aqui o domingo dele, ó, DSR bonitinho. Na semana referida, ele foi a segunda, foi a terça, foi a quarta. Na quinta, ele teve uma falta injustificada. Ele simplesmente não foi, não deu justificativo. Foi na sexta, foi no sábado. Esse caso aqui, quando ele receber o DSR dele, o contra-chequezinho dele, vai estar lá o que? Descontado? 2 dias. Por quê? O dia que ele não foi, ele não recebe, obviamente, não trabalhou, é injustificado, não recebe. E o DSR, que ele iria receber, porque é descanso semanal remunerado. Ou seja, se ele não falta injustificadamente, ele iria recebê-lo normalmente. Porém, como foi injustificada, ele perde direito a esse DSR. Então, ele vai ter descontados um dia
2 dias nessa referida semana. Segunda semana, ele foi na segunda, faltou injustificado na terça, faltou injustificado na quinta. Foi na quarta, perdão. Foi na quinta, foi na sexta e foi no sábado. Como é que acontece? Mesmo jeito. O DSR dele é bonitinho lá, ele vai ter. Lembrando, pessoal, que o descanso ele não pode ser retirado. Ele descansa normalmente. Então, no caso, ele vai ter o domingozinho dele aqui bonitinho para ele descansar. Porém, ele não vai receber. E do mesmo jeito, vocês percebem aqui que ele faltou 2 vezes semana. Mas ele só tem um DSR por semana. Isso é descanso semanal remunerado, semanal. Ou seja, ele só tem um dia. Então só vai ser continuar descontando esse. Então vai ter os 2 dias que ele não foi, ou seja, esses 2 dias entram no contra-cheque dele como desconto, mais o DSRzinho dele da semana. Ou seja, nessa semana que ele teve 3 dias de falta descontados. 1, 2 e o DSR. Ou seja, por semana aqui, primeira semana, 2 dias descontados, falta injustificada mais DSR. E segunda semana, 3 dias descontado, falta injustificada mais DSR. As férias anuais, outro ponto importante aí nossos direitos aí elencados pela Constituição. As férias são nosso direito ali de ter um descanso ali de um mês, de 30 dias, né, no caso, durante o período ali que a gente ultrapassa o período aquisitivo, quando a gente entra no período concessivo de férias. As férias elas contarão com um terço a mais, sério. Então, no caso, você vai ter um terço a mais do valor do seu salário. Naquele mês você recebe o seu salário, mais férias, mais um terço. Devem ser pagas antes do início, ou seja, obrigatoriamente devem ser cedidas ali ao empregado antes do início do gozo delas, obviamente, porque você precisa ter ali dinheiro para poder curtir suas férias. Como é que você vai curti-las se você não tem dinheiro? Então deve ser paga ali antes do período do início dela. O artigo 134 da CLT diz que as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Ele adquire o direito quando? Quando ele tem 12 meses de empresa. Aconteceu nos seus primeiros 12 meses de empresa, adquiriu o direito às férias. Ele já pode tirar férias a partir daquele. Ele entra no período concessivo, que é onde ele tem até 12 para poder receber as férias dele. Lembrando que as férias, pessoal, logo no começo bonitinho entendendo, as férias serão concedidas por ato do empregador, ou seja, o empregador que vai decidir a melhor data para ele, certo? Foi definida a melhor data, ele tira as férias. Perdão. Parágrafo 1º. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos. Ou seja, as férias elas podem ser divididas, que o pessoal às vezes chama de quebrar as férias, o fracionamento de férias, tem vários termos aí conhecidos. Elas podem? Pode, totalmente legal, desde que haja mútuo acordo. O empregador precisa querer e você precisa aceitar, e vice-versa. Aceitaram? Aí a gente vai para a divisão. A divisão ela vai ser o quê? Não existe ordem, só deve seguir esse modelo. Tem que ser um dos períodos igual a 14 no mínimo, e os demais não podem ser inferiores a 5. Tome por base o exemplo aqui abaixo. As férias são divididas em ambos os casos em 3 vezes. O primeiro, 14 mais 6 mais 10. Tá bonitinho. Um não menor que 14, os outros dois não menores que 5, como diz o parágrafo 1º da lei do artigo 134. 30 dias. O outro aqui, 5 dias, 20 dias e 5 dias. Bonitinho. Um não menor que 14, os demais não menores que 5. Tudo ok. A gente já parte aqui pro lado errado. 14, 14 e 2. A gente teve um igual a 14, beleza? Mas os outros dois não foram iguais a 5, inferiores a 5, no caso. A gente teve um de 14 e teve outro de 2 dias. Totalmente errado. A questão agora, o último tópico. 16, 4 e 10. 16 ok, um não menor que 14. 10 ok, não menor que 5. Mais 4 dias aqui, inferiores a 5. Ou seja, deve-se haver a nuance de não serem fracionados aí em período inferiores. Licença a gestante.
A gestante, a gente sabe ali que ela tem o direito de ter ali sua licença em virtude do evento do parto, né? Quando ela tem ali a sua criança, ela vai ter ali 120 dias de licença maternidade. Nunca fala em 4 meses, pessoal. Se tiver uma questão na prova dizendo assim, 4 meses é o tempo da licença maternidade, esse dado está errado. Ela é contada em dias, não em meses. Porque se você pega, por exemplo, 4 meses de 31 dias, não dá 120. Ou seja, dá mais. Então você pega ali um mês de fevereiro, que é menos. Perdão. Ou seja, sempre ele deve se tratar como dias e não como meses. O artigo 392 da CLT diz que a empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do empregado e do salário, do emprego e do salário. Ou seja, ela tem ali o seu valorzinho resguardado, ela adquire uma licença que é paga pela Previdência Social e tem seu saláriozinho preservado durante esses 120 dias. Artigo 392-A. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de crianças ou adolescentes será concedida licença paternidade nos termos do artigo 392. Ou seja, quem adota também tem direito à licença maternidade de 120 dias. Parágrafo 5º. A adoção ou guarda judicial conjunta incidirá na concessão de licença maternidade apenas a um dos adotantes ou guardiões empregados ou empregado. No caso aqui, é quem adota, ele está só refrisando aí que quem adota tem direito apenas a um das licenças, no caso. Não é tipo se um casal homoafetivo, por exemplo, os dois homens ali fazem a adoção da criança, apenas um dos mesmos vai ter direito ali à licença maternidade, não terão os dois. Licença paternidade. A gente costuma costumeiramente chamar de licença paternidade, mas a licença paternidade não é uma licença. Ele não tem origem previdenciária, ele é apenas uma falta justificada, entendeu? Então, é uma das faltas que estão no 473 da CLT, em que o funcionário vai faltar e a empresa não vai poder descontar, ela vai ter que pagar normalmente. Então, não se trata de um benefício. Anteriormente, lá nos anos de 1988, a licença era apenas de um dia para poder que os pais registrassem os filhos. Eles iam lá, registravam os filhos e pronto, seria somente aqueles dias. Hoje ela é de 5 dias, né? Teve um avançozinho aí, apesar de ser pífia, porque a gente tem outros estados aí, outros países que têm superiores a nossos dias de licença maternidade, são os de paternidade. E por fim, a aposentadoria, que é quando a gente trata aí do nosso fim dali, do nosso ciclo de serviço. Perdão aí pelo bocejo, né? O horário já tá bem tarde, então eu tô com bastante sono aí. Por fim, a aposentadoria, natureza previdenciária, né? Quem paga a sua aposentadoria ali é a Previdência Social, todos esses anos de contribuição, renderam para você aí um período em que você vai poder descansar com maior tempo e vai ter ali o seu valorzinho na sua conta para poder você usufruir uma certa qualidade ali de vida. E o news aí que eu coloquei, que é uma atenção sobre o artigo 473. O artigo 473 é, no caso, uma das faltas justificadas, que é como falei, da licença paternidade. Como diz aí o nosso inciso terceiro, por 5 dias consecutivos em caso de nascimento de filho, de adoção ou guarda compartilhada. A nossa via de regra, né? Se você foi ali pai, você tem direito aos 5 dias de falta justificada. Só que a gente teve uma adição nesse ano do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. O parágrafo 1º diz que o prazo que se refere ao inciso 3, que é o do paternidade, será contado a partir da data de nascimento do filho. Ou seja, nasceu o filho, já se iniciar a contagem ali dos 5 dias. E o parágrafo 2º diz que na hipótese de nascimento ou de adoção de criança com deficiência permanente decorrente do síndrome congênita associada à infecção pelo Zika vírus, o prazo a que se refere o inciso 3, o caput desse artigo será ampliado para 20 dias. Ou seja, a criança que tem ali uma deficiência permanente decorrente ali do Zika vírus, né? Ela vai conceder ao seu pai ali 20 dias de falta justificada, que a gente chama popularmente de licença paternidade. Indo ali para a nossa unidade 2, parte 4,
gente vai abordar aqui nossa parte final da unidade 2. Proteção do mercado de trabalho da mulher, que no caso são garantias de competitividade da mulher no mercado de trabalho, princípio da igualdade, via da discriminação, está ligado à gestante e ao período de maternidade. Ou seja, aqui no caso é a nossa Constituição buscando prever uma proteção do mercado de trabalho da mulher. Já sabem que, infelizmente, ainda nesse meio contemporâneo, ainda existe uma diferenciação bem ridícula que não deveria acontecer, mas que há entre o sexo feminino e o sexo masculino. A mulher é bem aí ainda taxada no mercado de trabalho. Às vezes temos pessoas aí que são do mesmo cargo, são do mesma qualidade de serviço, mas pelo fato de ser mulher acaba recebendo menos. A gente tem aí alguns probleminhas comparados à proteção de trabalho do mercado. Por isso que a nossa Constituição garantiu aí alguns direitos para assegurar uma proteção do trabalho, um trabalho mais justo para as mulheres. Também vedado aí com base no nosso princípio da igualdade. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Ou seja, aqui no caso a gente aborda a saúde e segurança do trabalho. Saúde e segurança do trabalho nos ambientes, que é a obrigação aí do nosso empregador de garantir que haja essa segurança por parte. A segurança e medicina do trabalho são formas de garantias da nossa dessas políticas de segurança. Nossos empregadores aí têm a obrigação de fornecer uma segurança no nosso ambiente de trabalho, assim como a medicina do trabalho também tem que estar ali disponibilizado para eventuais cabimentos, para você ter ali uma consulta, para você fazer um ASO, que é o exame ocupacional. Então, você tem ali algumas garantias da Constituição para poder garantir essa segurança do seu funcionário, do seu colaborador. Adicionais de insalubridade e periculosidade, que tem para poder sanar uma falha que o nosso EPI, que é a nossa condição de trabalho, ele não consiga ser sanada 100%. A gente tem ali o recebimento do valor da insalubridade, do valor da periculosidade, como também forma ali de garantia de um risco maior para a atividade que é prestada. Nosso artigo 54 da CLT é aí um exemplo claro da nossa 154, perdão, da nossa garantia de segurança. Proteção em face da automação. A automação, no caso, está cada vez mais presente aí na nossas vidas, né? Costumeiramente aí vai uma coisa que eu costumo até usar como exemplo é a questão dos supermercados. Anteriormente, até um dia desse a gente ia nos supermercados e não tinha nada além do caixa físico, né? Às vezes até a gente ficava com raiva de que tu ia no supermercado, filas e filas, só tinha dois, três caixas funcionando. Hoje a gente tem ali várias caixas de autosserviço, onde você mesmo vai e passa o seu produto, tem uma certa celeridade, tem ali uma certa dificuldade de algumas pessoas, porém é uma evolução. A sociedade vai se adaptando de acordo com a sua evolução, né? Então, a gente tem ali a automação presente hoje bastante na nossa vida, nas nossas atividades laborais diárias. Porém, a gente deve ali garantir com que a automação não retire 100% da mão de obra, até porque seria um impacto muito direto aos nossos funcionários, aos nossos trabalhadores, seria uma falta de emprego em massa se simplesmente fossem chegando as tecnologias ali e dispersando as outras pessoas. Então a gente tem ali uma visão de proteção em face dessa automação que está cada vez mais presente. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização que está obrigado quando incorrendo dolo. Ou seja, no caso, todas as empresas, pela Lei 8.213 de 91, artigo 19, eles são obrigados a terem ali políticas de proteção à segurança de saúde do trabalhador. Ou seja, eles têm ali que elaborar formas de fazer com que os serviços dos empregados eles não sejam de forma a qual vão tão impactar a segurança e a saúde dos mesmos. Isso fora o valor que eles já têm pago. As empresas têm que pagar o SAT, que é o Seguro de Acidentes de Trabalho.
ou seja, as empregadoras precisam fazer o pagamento desse valor para uma garantia de seguro, para que se ocorrer algo do tipo, ali a gente vai ter um seguro para poder arcar com aqueles custos que serão gerados por conta daquele acidente. Perdão, mais uma vez, o sono tá grande aqui. Trabalho insalubre, periculoso e noturno a menores de 18 anos. No caso, uma das formas de proteção, acho que uma das mais importantes aí, tragas pela nossa Constituição, pelos nossos direitos sociais, são a vedação para os serviços dos menores. Os menores não podem trabalhar, salvo na qualidade de 16 anos, pela CLT, e não podem trabalhar em ambientes insalubres, periculosos e tampouco noturnos. Logo ali, o menor de 14 anos pode ingressar na condição de aprendiz, só que de 14 a 18 irá respeitar todos esses requisitos. Não pode trabalhar insalubre, não pode trabalhar periculoso, nem pode trabalhar noturno, e vice-versa. Ou seja, apenas na condição de maior de 18 anos, maior de idade, terá essa, essa permissão para trabalho nessas condições. E a gente tem ali o local também que ofende a sua moral. Não necessariamente ele age e deva só se restringir a essas três condições, mas também o local que ofenda a moral. O artigo 405, parágrafo 3º da CLT reflita esse ponto sobre a moralidade. Garantia de isonomia e não discriminação. Precisa aí 30 e 32 da Constituição também reafirmam esse ponto, nosso artigo 7º, que todos devem ser iguais, tratados iguais, e que não haja discriminação de forma alguma no nosso ambiente de trabalho, nem por cor, nem por raça, nem por religião, nenhuma forma de discriminação. A proibição de diferença de salários e funções e admissão. Aqui no caso a gente vai tratar sobre a questão salarial. Você não pode haver ali distinção de salário somente pela idade. Ah, esse aqui é mais novo, recebe menos. Esse aqui é mais velho, recebe mais. Vou diferenciar a questão salarial somente com base nesses tópicos. A nossa CLT, ela veda totalmente aí, aliás, nossa Constituição, perdão, veda totalmente para que haja essa diferenciação de salários em virtude desses tópicos. A súmula 443 do TST diz que presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Ou seja, a gente tem ali um empregador que dá um valor diferencial de salário àquele empregado, para o inferior, no caso me referindo, pelo fato dele ser portador do vírus HIV. Então, no caso, ele tem ali um certo impasse por parte do pagamento de salário somente pelo fato do seu vírus, ser portador do vírus. Então, isso é totalmente discriminatório e vai de encontro à nossa Constituição Federal nos seus direitos sociais. Presunção relativa, juris tanto, ônus da prova recai sobre o empregador, ou seja, ele vai ter que provar ali o motivo da dispensa, no caso, se a dispensa derivar disso, e aí tem a obrigação de reintegrar aquele empregado ao seu quadro de funcionários. Proibição de discriminação no tocante a salários e admissão a PCD. A Lei 8.213 de 91 dita percentual de funcionários PCDs. Exemplo, 200 funcionários, a empresa terá que ter 2% do quadro de PCD. Então, no caso aqui, é a discriminação no tocante a PCD. O pessoal vão ali aplicar, por exemplo, salário menor a um PCD, a PCD ele vai receber menos. Então, no caso, ou então acaba não fazendo ali a admissão de PCDs, porque acham que vão atrasar o serviço ou algo do tipo, por conta de serem pessoas com deficiência. Então, a Lei 8.213 ela faz uma exigência de que para cada empresa, pelo percentual de funcionários gerais, eles têm que ter uma porcentagem ali de pessoas com PCD. No caso, ali, uma empresa, um exemplo, uma empresa de 200 funcionários, ela precisa ter até 2% do quadro de PCD. E por fim, proibição de distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual, ou seja, não pode haver essa distinção aí entre esses termos.
Prescrição dos créditos trabalhistas. Acho que aqui, pessoal, é um dos pontos mais importantes aqui da nossa unidade 3. Da nossa unidade 2, parte 4, perdão. Vocês precisam saber diferenciar o que é prescrição do que aliás, do que é prescrição quinquenal, do que é prescrição bienal e saber aplicar realmente as regras da prescrição. A prescrição, ela é algo também bem presente e cobrado na nossa AV1. Possivelmente a Aline vai aplicar alguma questão sobre prescrição trabalhista. A prescrição, ela tem duas formas no direito do trabalho. Ela tem a bienal, que ela ocorre após 2 anos da extinção do contrato de trabalho, ou seja, o contrato, por exemplo, encerrou hoje, 12 de nove de 2025. Eu tenho até 12 de nove de 2027 para recorrer aos meus direitos trabalhistas. Esse prazo é o limite bienal. Passou desse tempo, perdi o direito ali de recorrer esse prazo, esses créditos trabalhistas na justiça. E dentro da prescrição bienal, a gente tem a prescrição quinquenal. Ela ocorre o retrocesso do tempo à medida em que eu entro com a ação judicial. Então, por exemplo, tomando por base o caso que eu falei, eu estou desde o dia 12 aqui, encerro o meu contrato, aí vamos supor que eu trabalhei 10 anos de empresa. Não importa. Ano que vem eu deixo para ajuizar, no ano que vem, deixo completar um ano. Eu vou ajuizar a ação. Estou dentro da prescrição bienal, ok. Não esperei 2. No 1 já fui. Aí quando foi, eu vou exigir os 10 anos. Não pode. O juiz simplesmente vai determinar lá, ó, você só pode retroagir a 5 anos. Isso é a prescrição quinquenal. Ou seja, os meus direitos trabalhistas de 5 anos para trás, eles são os únicos que vão ser ali exigidos. Ou seja, tecnicamente, quanto mais tarde eu entro com a ação, menos créditos eu vou ter direito de receber, porque é contado ali da data do ajuizamento da ação. A súmula 308.1 do TST diz que, respeitando o biênio subsequente à cessão do contrato, a prescrição da ação trabalhista concerne as pretensões imediatamente anteriores a 5 anos, contados a data do ajuizamento da ação da reclamação, e não as anteriores a quinquênio da data da extinção do contrato. Tomei um exemplo aqui bem claro para poder a gente abordar. Admissão 1 de 1 de 2010. Iniciou o serviço ali em 1 de 1 de 2010. Demissão 1 de 1 de 2016. Após 6 anos, o mesmo é demitido ali. Ajuizamento em 1 de 1 de 2018. Data limite. Lembrando, prescrição bienal, 2 anos. Ele encerrou em 2016, ele tinha até 2018. Entrou no limite da ação. Se ele entra com a ação aqui dia 2, ele já não teria mais direito, porque ele já ocorria ali a prescrição bienal, aqui no código bienal. Ele só tem direito a entrar 2 anos após a data da demissão dele. Só poderá existir verbas até a data de 2013. Tá vendo que ele está desde 2010 lá? Ah, mas ele vai perder 3 anos? Vai, porque a data só retroage a 5 anos. Então, tecnicamente, ele não vai perder 2, não. Ele vai perder 3. Ele só vai ter como exigir 3 anos. Porque os 2 que passou para frente, ele perdeu. Por conta dos 2 de 2018 aqui, ó. 2018, ele acabou perdendo porque dormiu no ponto. Ou seja, aconteceu a demissão, você tem 2 anos para entrar com a ação. Entrou com a ação, o prazo só retorna 5 anos para trás, independentemente do prazo ter, tipo, abranger só 1 ano de serviço seu. Você trabalhou 5, mas só vai abranger, aliás, você trabalhou 2, mas só vai abranger 1, independentemente. Retroage 5 anos para trás. Duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então aqui a gente tem a nossa comum escala aí, que é a escala de 8 horas. A gente não pode ali ter 8 horas superiores. Essas 8 horas são os limites diários de serviço. Só pode trabalhar 8 e fazer 2 horas extras, como a gente já viu, né? As horas extras elas serão acrescidas ali de no mínimo 50%, salvo se for a questão do banco de horas. Se você entrar em banco de horas, você vai ter ali esse saldo extra acrescido ao seu banco e não pago diretamente a você. Turnos ininterruptos de revezamento. Aqui no caso, pessoal, é um tema bem tópico, assim, porque o pessoal acaba confundindo o que é um turno ininterrupto de revezamento.
Turnos ininterruptos são aqueles que são feitos em vários turnos sequenciais em menos tempo. Você tem ali uma duração de 6 horas e acaba o revezamento de turnos de vários indivíduos. Ocorre normalmente em siderúrgicas, em empresas de produção de veículos, que é algo que não tem tem uma linha de produção que não para. Então exige ali uma troca de turmas mais constantes para poder ter uma eficiência mais dotada ali naquela prática. Exemplo, trabalhadores de indústria de automóveis que dividem em escalas de abrange o dia todo, quanto à noite e à madrugada também. Ou seja, a gente tem uma linha de produção ali que não se para. Então, esses turnos ininterruptos de revezamento são as melhores opções. A gente vai ter ali mais turmas, menos tempo e uma qualidade de serviço melhor. Por fim, os empregados domésticos são assegurados os direitos elencados no artigo 7º, ou seja, os empregados domésticos têm direito ao artigo 7º, sim. Eles são abrangidos até eles, apesar de eles terem leis específicas, lei específica que é de 150 de 2015, eles também são abrangidos aí pelo nosso para nossos direitos sociais, que estão no artigo 7º da Constituição Federal. Lógico, a gente teve ali alguns que não foram abrangidos para esses, porque fazem sentido. Coloquei alguns exemplos aí. Participação nos lucros. Não tem como haver participação nos lucros por parte dos empregados, porque eles não têm participação nos lucros, porque não tem lucrativa. A finalidade não é lucrativa do serviço deles. Jornada máxima de 6 horas, no caso, turnos ininterruptos de revezamento. Não tem como haver turnos ininterruptos de revezamento na qualidade de empregado doméstico. E por aí vai. Algumas opções aí estão listadas abaixo como tópicos para esses que não foram abrangidos para os empregados domésticos. A gente finaliza aqui, pessoal. Era o último tópico que a gente tinha para abordar. Então concluímos aí a unidade 3, a unidade 2, perdão, parte 3 e 4. Para quem ficou até o final, a gente tem ali uma palavrinha-chave para poder você ganhar a sua presença. Essa palavrinha-chave é teto. Você bote lá teto, que eu vou saber que realmente você assistiu aqui até o final. Desejo um excelente final de semana para vocês, uma boa prova e até mais, pessoal. Valeu!